E o conceito de estrutura, né? No fundo, receber carga e distribuir, mas tem alguma outra um conceito, né, em relação a isso ou Tem, não? o Christian fala aí. Na parte das cargas da... Porque assim, no fundo, ponte. qualquer estrutura, por exemplo, uma estrutura de pavimento, ela recebe carga e distribui para a fundação. E como que é no caso de uma estrutura de concreto, né? Ou A estrutura metálica? de concreto, então, é parecido com a mesma coisa que de prédio, vamos dizer assim. Você tem uma carga que vai primeiro pela laje, é o primeiro que vai transmitir. A laje transmite para as vigas, tá? Vigas longarinas e transversinas, que vão, hoje em dia, vamos dizer, em pontes, você tem os aparelhos de apoio, né? Ou metálicos ou de neoprene, tá? Que eles mitigam um pouco a carga, tá? Eles deixam deformar para passar para mesoestrutura. Mesoestrutura são travessas e que vão para pilares, que depois vem para bloco e fundação, que vai para o terreno. Você tem que apoiar essa carga que está vindo lá de cima em algum lugar, senão a estrutura não aguenta, né? Em todos os tipos de estrutura são desse jeito assim. Então você tem que jogar para... Agora você tem que ver que fundação que você vai ter. Depende do solo. O solo é bom, você faz uma fundação mais rasa. Sapata, se for chegar ao ponto... Agora tubulão, que antes existia, agora está proibido, né? Por norma tubulão, principalmente de ar comprimido, está proibido agora. Tá proibido, já está agora no Brasil inteiro, porque Já antigamente geral. era alguns estados só. Não, agora está geral, não pode mais fazer tubulão de ar comprimido por questão de segurança. Morreu muita gente. Não, Morreu mas você já muita entrou no gente. negócio desse? Porque, deve Já, ser tenso, né? Mas é tenso, mas tem muita gente que fazia isso. Bom, a vantagem dele é o seguinte, que você consegue ver a única fundação que você vê mesmo aonde vai estar apoiando. Porque todo o resto, são cálculos que você faz aproximados por causa de uma sondagem. Se você mexe um pouquinho para o lado, um pouquinho para o outro, dá diferença. Lá não. O engenheiro geotécnico vai descer, geralmente o geotécnico faz isso, vai descer e vai verificar qual que vai ser a base. Então, geralmente, o que a gente fala? Essas obras antigas, quando você faz alargamento, coisa assim, e tem tubulão, geralmente a carga que ele aguenta é muito maior. Tá? Você tem essa folga, tem mais segurança do que se você pegar e fazer uma estaca, coisa assim. Você não sabe se quebrou uma estaca. Hoje você faz estaca raiz, tem que fazer o pitch. Mas é para analisar certinho, não consegue. Tem que fazer ensaio dinâmico, tem que fazer essas coisas para tentar descobrir como que é. O tubulão se enxergava, então agora já não pode mais. Então agora você tem estacão, aí você vai furar a rocha, tá? Geralmente o estacão, o tubulão, ele apoiava em cima da rocha. Você abria uma base maior, aumentava a tensão, uma sapata lá no fundo. Sim. Um estacão você tem que furar, você não tem mais só a ponta, você tem como se fosse uma mistura de estaca com tubulão. É uma estaca grande que você tem que furar. Então, hoje em dia está bem limitado essa parte, principalmente quando você fala assim, como é que faz no meio da água? Né? Hoje em dia, 99% é muito difícil não ser o estacão. Que antes tinha o tubulão de ar comprimido, que você tinha campânula, tirava a água e fazia e escavava. Agora está proibido. E se você pega outro tipo de solução, por exemplo, uma estaca raiz, coisa assim, você tem que tomar cuidado com a flambagem, porque geralmente eles são muito finas. Então, se você tem um desnível grande do terreno, não está confinado, não dá para fazer também. Então, você pega uma ponte que você tem só os encontros, você pode pensar numa estaca raiz e qualquer outro tipo de estaca, mas hoje em dia vamos falar assim, das últimas obras que a gente vem fazendo, pode ser até viaduto mesmo, falando de ponte e viaduto, está muito disseminado, ou é raiz ou é estacão. Tem opções de Estaca raiz não sabe nem que diâmetro que ela está lá embaixo. Ela tem um mínimo que a gente considera, depois... né, mas como ela é com pressão, ela irradia pelo solo, não sabe nem que diâmetro que ela está. Por isso que chama raiz, né? Com a pressão que você dá, ela espalha. Mas foi uma ideia interessante, porque tá bastante gente fazendo isso daí. Porque se você pega algum matacão, alguma coisa assim, se você pega uma estaca metálica ou uma estaca pré-moldada, uma quebra, outra desvia, a estaca raiz passa. Então a estaca raiz passa em tudo. E a estaca raiz, ela tem me corrija se eu estiver errado, a estaca raiz ela é cara, né? O pessoal fala assim, né? Frente às fundações comuns, né? Mas acho que o equipamento é pequeno, né? É leve. E essa é a vantagem. Acho que é a grande vantagem, né? Do que ser cravado. Você pega cravar, o equipamento vai em qualquer lugar. Trecho urbano, assim, o pessoal
Fala, não, vamos fazer estaca raiz. É para vamos fazer em subsolo, É. entra direto, né, no subsolo. Essa isso é a é grande uma vantagem. O vantagem. equipamento Isso é uma pequeno. vantagem muito grande. Agora, o que o Cris comentou, né, que a única que via realmente o solo era o tubulão. Uhum. Só que também era um chute, porque o consultor de solo descia lá, descia, subia, pode usar 6 quilos. Chute dele. Só no olhar, no visual. Não, então, ele apertava, tinha Experiência, maquininha né, que ele ó, apertava. cabelo branco. Aperta o solo, faz Não, alguma coisa. é engraçado. O Mas pessoal, é um chute os pessoal da também, não quer geologia dizer lá, que os seja geotecas, 6 eles têm ou umas regras lá seja de 10. cravam uma haste de aço lá. Sim, Aí eles têm umas exato. regrinhas do tipo... Se chamar 3 consultores, Mas cada um vai dar um mas valor é... próximo, mas Não, não acho ser que não é diferente. normatizado não isso, era, né? Então, não é, É não é muito exato, né? Não, a engenharia não é exata, né? A gente já sabe disso. Mas a gente entrou nessa, assim, vocês falaram das componentes aí, mas assim, hoje a gente divide a obra de arte em meso, super Meso e e infra. infra. A gente está falando aqui das fundações para o pessoal entender, é a infra. Da né? infraestrutura. É. Isso. E as outras, né? Como que funciona essa divisão aí? Então, a superestrutura é onde passa efetivamente a carga. Vamos dizer assim, a carga de trânsito, tirando vento, né? Essas coisas que... vento, frenagem. Então, a carga o trânsito passa em cima dela. Que é a laje que tem que transmitir. Que nem num prédio. Você tem a laje, você está apoiado em cima de uma laje. Que ela transmite para a viga, que vai para os pilares, tá? Laje e viga. Acabou. Pilar já vira meso. Tá. E nas pontes você tem travessas, coisas assim, tá? Agora, tudo também depende. Se a gente estiver falando de uma ponte estaiada... Esse é vamos outro dizer ponto, assim, outra pergunta que eu ia fazer. Os tipos de pontes e... Então, você tem um mastro que ele vai servir, o mastro da ponte estaiada, ele vai chegar... Aqueles cabos que tem os estais são como se fossem vários pilares que tiver aqui. Só que ele vai transmitir para um só. Tá? Então, você tem um mastro e ele vai ter um bloco com uma fundação. Tá? E a superestrutura dele continua sendo a laje com as vigas.